Mas agora eu quero convidar você para um bate-papo legal. Nós temos a companhia da Sabrina, eu já anunciei ela no primeiro bloco. Sabrina Amaral é psicóloga, especialista em neurociência do comportamento e você é muito bem-vinda. Obrigada, porque Rita. Todas como eu, que estão com 49, já vão fazer Estamos, 50. né? Estamos. Vai fazer 50 e fala, e aí, a partir dos 50, como que é isso? Dizem que tem um marco, né, Rita, dos 50 mais em diante. E eu acho que nós, mulheres, nós passamos por essa transformação de maneira mais intensa por todas as mudanças no corpo, na vida. Enfim, eu acho que de fato há um divisor de águas nesse momento da nossa vida, mas ela pode ficar igualmente boa ou ainda melhor. Opa, gostei disso. Pode ficar boa ou ainda melhor. Ainda melhor. Mas o que modifica no pensamento, no agir, no dia a dia dessa mulher quando ela faz 50? Tem muitas mulheres que não querem fazer 40. Entram em crise existencial já a partir dos 40, E nos né? 50, então, piora um pouco? Eu amei fazer 40 anos, vou te contar, foi tão bom. Eu também tenho Você saudade. também gostou, Rita? Nossa. Foi quando eu estava em pleno faculdade, filho pequeno, viajando, fazendo um monte de coisa. Foi muito bom 40 anos. Então, essa é uma grande mudança na vida. Então, a gente que está se aproximando dos 50, eu tenho uma filha de 25, por exemplo, já saiu de casa. E a vida começa a mudar, né? Então, você tem essa coisa do ninho vazio, dos filhos que se vão. Você, às vezes, tem que se dedicar para cuidar dos pais idosos. Todas as transformações no corpo, em virtude de climatério, menopausa, aquela névoa mental que fica na nossa mente por questão hormonal. Existe também uma cobrança por parte da sociedade, da juventude, as comparações. Então, tudo isso vai impactando na nossa saúde física e na nossa saúde mental. E se a gente não se cuida, existe um risco muito grande de você ser acometido por algumas questões mais severas, como uma depressão, uma ansiedade. E isso pode acontecer. Certamente. Então, é muito importante que a gente se cuide em todos os aspectos. Eu acho que essas são as principais mudanças que a gente vê nas mulheres 50 a mais. Agora, quando a mulher faz assim, ou está próximo de fazer 50, ou já tem 50 a mais, de que forma, não só você como psicóloga, mas de que forma até quem está no entorno, para compreender algumas reações dessa mulher, de que forma, tanto profissional como familiar, como amigos, podemos ajudar esta mulher? Bom, eu acho que em primeira instância a gente tem que praticar empatia. De entender que essa mulher ela está passando por um momento delicado, por um momento especial. Então, a compreensão, o diálogo é muito importante. Agora, eu acho que essa mudança, essa aceitação, ela já começa na própria mulher. Então, a autoaceitação, eu acho que é um primeiro pilar importante. A gente precisa entender que nós não vamos ter mais a mesma cabeça de 20 anos, o mesmo corpo de 20 anos, as mesmas ideias de 20 anos. E você precisa aprender a desfrutar desses momentos, a aceitar e colher os frutos dessa época da maturidade, do conhecimento que você adquiriu e não entender isso como uma coisa ruim, porque no geral as mulheres veem o envelhecimento como alguma coisa assim, ai meu Deus, mas e agora? Como é que vai ser minha vida? Né? Então a autoaceitação é o primeiro passo, porque quando você se aceita e você consegue naturalizar, conversar sobre isso com o seu marido, com os seus filhos, com a sua rede de apoio, fica mais fácil de eles também entenderem aquilo que você está passando. Que tipo de ajuda a mulher deve buscar? Bom, eu acho que a gente pode falar em áreas da vida, né? O primeiro pilar é a saúde física e mental. Então, gente, nessa época da vida, fazer atividade física é remédio. A mulher, ela precisa fazer uma poupancinha, por exemplo, de massa muscular por conta de osteoporose, osteopenite, problemas articulares. Então, saúde física é importante. Cuidar da alimentação, bons hábitos, a rotina, tudo isso é necessário. Na parte da saúde mental, você está atenta às mudanças do seu corpo, aceitar essas oscilações de humor quando elas acontecem, você buscar caminhos para se equilibrar, fazer as suas orações, as suas meditações para trazer esse equilíbrio de volta para a sua vida. Então, eu acho que é você buscar alternativas para que você possa se sentir melhor e acomodar essas mudanças. A gente tem muita dificuldade de lidar com mudanças em qualquer fase da vida. Nessa época em específico, você precisa de um pouquinho mais de carinho, de atenção. Quer dizer, esse carinho, essa atenção não é só de fora para dentro. A mulher precisa ter esse carinho com ela mesma. Absolutamente. Então, todas as práticas voltadas para autocuidado,
você conseguir estabelecer limites na sua vida, você conseguir dizer não, você conseguir se priorizar, você conseguir ter um olhar de compaixão para os momentos que você está vivendo, das dificuldades e das facilidades. Tudo isso é fundamental para a mulher conseguir elaborar melhor esse período da vida. A gente é muito boa de se criticar e de se julgar, né, Rita? Não é Pode isso? ter certeza disso. Então, parece que nunca está bom o suficiente, parece que eu preciso me doar mais, parece que eu preciso fazer mais um pouquinho. Essa é uma fase da vida em que a gente precisa parar e respirar, porque, afinal de contas, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você não tiver no seu equilíbrio, na sua integridade, como é que você vai poder se doar para as outras pessoas? Então, uma balança que precisa estar sempre com os pratinhos bem ali ajeitados. Eu queria que você destrinchasse o que você falou agora há pouco, sobre esse olhar da mulher para si. Você falou sobre, entre as muitas coisas, né, esse olhar para si mesma. E muitas vezes você disse que a mulher se critica demais. Demais, demais. Como trabalhar isso? Você falou sobre dizer não. Como dizer não? Eu acho que deve ter uma regra para a gente começar, pelo menos, gostar desse bolo do não e colocá-lo em prática. O não, ele também é uma forma de amor. A gente não faz assim com os nossos filhos queridos, quando precisamos estabelecer limites e dizer aquilo que é necessário ou não. E se isso é bom para eles, por que não seria bom para nós? Então, esse não amoroso, o limite, ele também é uma forma de afeto. Quem ama também põe limites. E a gente precisa se amar e se cuidar, colocando limites na gente e nos outros. Dizer não é uma tarefa fácil, porque, no geral, isso vem carregado de aspectos de culpa, a gente fica ruminando aqueles pensamentos, eu podia ter ajudado, podia ter feito, eu poderia ter dito sim. Mas neste momento, se a mulher não conseguir se priorizar nas suas atividades, ela jamais vai conseguir ter equilíbrio na saúde física e na saúde mental, que é tão importante para esse período de 50 a mais. Nós temos muitas crenças, Ritas, a respeito da gente, né? Então, eu não posso dizer não, eu não tenho mais idade para aprender alguma coisa nova, realizar sonhos, eu não tenho mais idade para viajar, eu não tenho mais idade para usar aquele tipo de maquiagem. Para! Essas crenças, elas vão colocando você numa caixinha, te aprisionando, te deixando pequena. Então, acho que é uma idade em que a gente pode se soltar, a gente pode se expressar, a gente pode relaxar um pouco mais. Porque quando a gente tem 20 e 30, a gente fica tão preocupada, né, com o julgamento das pessoas, o que vão dizer, o que vão falar. Eu acho que essa é uma fase em que a gente tem mais segurança e mais confiança para se posicionar naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente acredita. E isso também é uma forma de autocuidado, não é verdade? Vamos voltar ao não. O discernimento, então, de falar um não, não é um não. Eu preciso falar não. Amiga, você pode ir comigo em tal lugar? Não. Não é, então, não é isso. Não é discernir se aquele não vai invadir aquilo que eu preciso fazer, a minha rotina, se vai me complicar. Exato, É isso, Rita. É nesse sentido. Vamos lá. Cada não que você deixa de dizer para o outro numa necessidade de agradar aquela pessoa, é um não que você diz para você. Então, às vezes você está cansada, sem tempo, ou você está cheia de atividades na sua casa, outros compromissos que você já assumiu e você é incapaz de dizer não para o outro, porque você fica com receio de magoar, com receio do que aquela pessoa vai pensar a seu respeito. E isso não ajuda. Isso não ajuda. Então, qual que é o limiar dessa balança? Eu, de fato, consigo dizer um sim para essa pessoa sem precisar dizer um não para mim? Né? E a partir do momento que isso está bem respondido, você pode dizer o não com tranquilidade. Você tem dificuldade de dizer não? Eu tenho. Você tem? Tenho dificuldade. Eu sempre acho que eu posso fazer. E aí eu vou assumindo. Aí é um amigo, é um irmão, vai um filho. E mas eu tenho muito prazer em fazer. Isso, então, o não dizer não é que me sobrecarregue. Isso vai acontecer mesmo. Sim. Mas eu acho que muitas vezes é o prazer de fazer. A minha realização é muito maior de ver a pessoa feliz do que talvez um sentimento de, puxa, se eu tivesse falado não, teria sido melhor. Eu não consigo pensar assim. Tem uma perguntinha aqui que eu achei bem interessante, eu vou compartilhar com você. Tá. Deixa eu só colocar aqui de novo, porque entra propaganda e a gente... A Ana Vitória Albiero, ela colocou assim: e se tiver em torno de mais de 50 anos, o que vai acontecer com a saúde mental e a neurologia? Porque é o do nosso tema, né?
Saúde mental. Bom, como a mulher ela passa por uma série de transformações a nível hormonal, isso acaba impactando também na parte psicológica, na parte emocional. É muito natural nessa época da vida as mulheres serem acometidas por sentimento de menos-valia, por sentimentos mais deprimidos, ficar com o humor mais deprimido, ter oscilações de humor. Que mais? Raiva, às vezes vem umas explosões de raiva, você se irrita à toa e você não entende porque parece que você está um pouquinho mais intolerante. E tudo isso tem um fundo hormonal bastante importante. Por isso que é importante você cuidar da parte física, da parte psicológica fazendo terapia, tendo seus rituais de autocuidado, porque senão você pode se perder em meio a esse turbilhão de sentimentos e pior, né? Acabar espalhando isso para sua casa, para sua vida, para seus familiares, seus amigos e aí ninguém aguenta. O isolamento também é uma das questões que acomete muitas mulheres nessa época, porque como elas estão nesse processo de transformação e às vezes não se aceitam, elas também não compartilham essas dificuldades com ninguém, porque acham que as pessoas ou não vão entender, ou porque elas têm receio de serem julgadas por isso. Então, é muito importante que elas tenham essa rede de apoio, poder conversar com as amigas, com o marido, com os familiares, e falar dessa realidade, naturalizando essas questões para que elas não virem um tabu na vida da mulher. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. E assim, como nós aqui na Associação do Senhor Jesus TV Século XXI incentivamos esse crescimento da sua espiritualidade, é algo que você pode, com certeza, sem contraindicação, nenhuma, né? Sem contraindicação, fazer as suas orações, ter o seu momento com Deus, ter o seu momento com você mesma, porque esse momento consigo é tão bom. Quando você, olha, mas muito tempo eu não leio um livro, pegue um livro para ler. E o livro físico é muito melhor do que ficar com o celular ali lendo. Absolutamente. Né? E eu vejo muitas pessoas hoje com o vício do celular. E eles sentem dificuldade de ficarem sem o celular. Inclusive os mais de 50. Como que a gente orienta? Esse bendito desse WhatsApp e as redes sociais. Você sabe que existem vários estudos relacionados à dependência digital. A gente não consegue ficar longe do celular, porque parece que dá uma inquietação, um incômodo, parece que está faltando alguma coisa. Quando você esquece o celular em casa, você está longe dele, né? E qual que é o grande problema da gente ficar de pendurado muito no celular? No geral, a gente está em redes sociais. Dificilmente você está no celular jogando um joguinho, vendo uma foto, ou mesmo lendo um livro. Você está nas redes sociais de um modo geral. E as redes sociais, elas trazem parâmetros de comparação que vão deixando a mulher ainda mais para baixo, com o humor deprimido, porque você olha fotos perfeitas, os corpos são perfeitos, as refeições são perfeitas, as famílias são de comercial de margarina, as paisagens... Tudo é instagramável em volta. Tudo é lindo e maravilhoso. Aí ela olha para a vida dela e fala assim, poxa, eu não tenho isso tudo. Então, você cortar isso e pôr limites é fundamental, porque esse mundo, ele é uma falácia, né, Rita? E você falou de um ponto tão importante, cuidar da espiritualidade. Eu acho que quando a gente pensa nas várias áreas da vida, a saúde física, a saúde mental, a saúde social, você tem também uma questão da espiritualidade, que é um pilar. Ele é um esteio que traz uma fortaleza para a gente. Quem não tem uma espiritualidade bem desenvolvida padece, porque fica à mercê de coisas que não vão trazer para ela aquilo que alimenta, aquilo que nutre a alma dela. Então, esses momentos de intimidade com Deus, seja qual for a tua crença, a tua religião, é fundamental para você poder se alimentar e se fortalecer. Tem algumas pessoas, eu não sei, Sabrina, se isso já aconteceu com você, se você já ouviu isso muito antes até mesmo da sua faculdade, antes de decidir eu vou fazer psicologia, as pessoas tinham uma certa resistência. Hoje, muito menos. Mas as pessoas tinham uma certa resistência. Falaram assim, mas por que eu tenho que contar as minhas coisas para a psicóloga? Mas por que eu preciso fazer terapia? Não sei se você de casa já se perguntou isso. Se alguém, em algum momento, viu que você estava muito nervosa, ou muito depressiva, ou muito triste, muito vazia. Aí falou... Por que você não procura um psicólogo para te ajudar? Aí agora eu vou aproveitar o conhecimento, claro, e as expertise da Sabrina, e vou passar a pergunta para ela. Por que uma pessoa
deve procurar uma psicóloga ou a psicologia como fonte de ajuda? Você falou que antigamente as pessoas tinham resistência com terapia, minha querida. Ainda? É verdade esse bilhete, eu vou te contar que isso continua até hoje, porque terapia é sinônimo de pessoas desequilibradas, que não dão conta de lidar com as próprias emoções. Ainda hoje? Opa! Ah, você tá brincando, eu achei que isso já tinha diluído. Ou faz terapia escondida e não conta pra ninguém que vai pra terapia. Eu acho que essa moçada, a geração de agora, eles são mais tranquilos pra falar, eu cuido da minha saúde mental, eu vou na terapia. Mas a gente está falando mais 50, dos 50 mais, ainda né? existe alguns paradigmas, algumas crenças de que terapia é coisa de gente que não sabe lidar com os próprios problemas. Eu acho que é assim, Rita, quando a gente tem uma dor de dente, a gente não tem receio de procurar um dentista. Quando o seu carro dá um problema, você não vai abrir o capô ali, resolver o problema do motor, você vai levar ele no mecânico. Então, por que cargas d'água? Quando você tem um problema de saúde mental, você acha que você tem que dar conta daquilo sozinho. Eu acho que o terapeuta, o psicólogo, ele vai trazer para você um olhar sem julgamentos, um olhar neutro. Ele não vai querer aconselhar e consertar você, mas ele vai te ensinar um caminho para você se perceber, para você poder ter domínio das suas emoções e ferramentas para lidar com aquilo sem precisar da terapia no futuro. Então, é um olhar diferente sobre você mesmo. Sobre você mesmo, sobre os acontecimentos, sobre as coisas. A gente falava, por exemplo, da mulher 50 mais está com humor deprimido. A gente tem um filtro negativo. A tendência de você ver as coisas que estão dando errado é muito maior do que você olhar com olhos bons para aquilo que está dando certo. Isso acontece quando você está com o humor mais deprimido. O psicólogo, ele vai te ajudar a entender essas suas lentes de ver o mundo, Rita, elas estão em preto e branco, elas estão corretas, mas é isso mesmo? E numa dessa você vai ressignificando, atribuindo um novo sentido e tendo uma vida mais valorosa, uma vida mais repleta de bem-estar e de coisas boas que você mesmo pode construir. Tem uma pergunta aqui, a Ana Vitória fez mais uma pergunta. Ela colocou, eu vou tentar juntar as duas em uma só. Tá. Se tem como conseguir controlar esse sentimento para quem está em desequilíbrio hormonal. E ela coloca assim, como que pode começar a se controlar se você tem ansiedade ou se você está numa crise hormonal? O que pode acontecer com essa crise? Vamos lá. Você sabe que eu não gosto muito dessa palavra de controlar, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que você querer controlar um sentimento é a mesma coisa que você pegar uma bola e tentar enfiar ela embaixo da piscina, assim, ó, para baixo, para baixo, para baixo. E quanto mais força você faz para baixo, mais ela vai tentar sair. Então, acho que não é sobre controlar os sentimentos, mas entender a função deles na sua vida. Deus é perfeito. Ele não ia criar a gente com emoções e com sentimentos se eles não tivessem uma função na vida da gente. Mesmo aqueles sentimentos que a gente fala que são negativos. Quer ver? Vamos pensar. Para que serve o medo? Para você se proteger. Autopreservação. Para que serve a raiva? Para você extravasar? Raiva é energia de ação. Raiva é aquela coisa que quando alguém fala assim, Rita, você não vai conseguir fazer esse programa, você fala, senta aqui, me olha, você tem uma energia para ir. Então, acho que ao invés da gente controlar esses sentimentos, a gente tem que tentar entender qual que é a função deles na sua vida e acolher e integrar essa imperfeição humana que a gente tem e entender que faz parte, que perfeito, ó. Só ele. A gente, minha querida, está aqui por experiências humanas e temos que aprender com isso tudo. Então, para a nossa telespectadora Vitória, o nome dela? Ana Vitória Albieiro. Ana Vitória. Ana Vitória, se você está passando nesse momento por ansiedade, entenda que essa ansiedade ela tem uma função na sua vida. E na hora que você entender qual que é esse mecanismo que se ativa os gatilhos que desencadeia essa ansiedade em você, você conseguir se perceber, vai ficar mais fácil de você falar assim, peraí, eu estou no controle dessa emoção ou essa emoção vai controlar a minha vida para sempre? Essa ansiedade vai durar para sempre? Eu consigo respirar, integrar isso, entender que essa ansiedade está querendo me avisar de que tem alguma coisa que não está me fazendo bem, que eu preciso prestar atenção e me cuidar melhor? A ansiedade tem essa função na sua vida. Então, abraça isso e tenta entender qual é o recadinho que ela está querendo te dar. Porque todo sentimento, então, nos dá recados. Absolutamente todos. Mesmo aqueles mais
despreferidos das pessoas. Será que a gente pode falar dessa forma? Quer ver? Vamos pensar num sentimento ou numa coisa que ninguém admite que tem, mas no fundo todo mundo tem. Inveja. Já ouviu falar da invejinha boa? Ai, É feio, né? Ai, a gente não pode ser invejoso. eu já ouvi inveja branca. Pior ainda, Pior né? ainda. Pior ainda. Não sabia que inveja Vamos tinha pensar cor. a inveja. Qual que é a função da inveja na nossa vida? Ah, eu acho que deveria servir como um degrau, um gatilho para você. Poxa vida, se ela tá assim, eu vou fazer melhor. Não como inveja Isso, de é uma querer aquilo, fonte né? de inspiração. Eu acho que é legal Eu olho isso. para a Rita e falo assim, nossa, olha a Rita, essa mulher é maravilhosa, cheia de luz, que coisa incrível. Quero ser que nem a Rita e me inspiro em você. Isso é positivo. Essa é a face da luz da inveja. Todos os sentimentos, eles têm um aspecto de luz e de sombra, uma dualidade. Vamos pensar no outro ciúme que ninguém admite que tem, mas todo mundo tem? Ciúme. Ciúmes. Hã? Que ciúminho, né? Ciúme dos filhos, ciúme do marido, ciúme das suas coisas. O que é o ciúme? Qual é a intenção positiva do ciúme na vida da gente? Positivo. Difícil, né? A gente ignora, fala, não sou ciumenta, não, tô de Eu não boa. consigo imaginar uma coisa O positiva do ciúme, ele mostra pra você que tem algo valoroso pra Ah, ti. que legal. Que você tem medo de perder e que você quer cuidar. Então, se tem ciúme é porque tem algo de importância nos filhos, nas relações, nas pessoas, nas coisas que você tem. É claro que você não pode se deixar acometer por todo esse ciúme e viver em função dele, mas entender, nossa, o meu ciúme tá aqui, né? Eu tô com ciúme da Rita. A minha amiga Rita tá conversando com aquela outra ali, eu tô com ciúme dela. Mas é porque a Rita é uma pessoa valorosa e importante na minha vida. Deus, obrigada pela Rita na minha vida. Essa é a intenção positiva do Você já ciúme. escreveu um livro sobre isso? Menina, sabe que ainda não? Então, eu acho que, olha, gente, foi uma dica maravilhosa. Porque eu fiquei imaginando todos os sentimentos à luz da luz, né? Não à luz da sombra, ou a sombra vai fazer sombra em cima desse sentimento. Mas do jeito que ela colocou, que todo sentimento tem a sua luz e a sua sombra, se você conseguir identificar, como é o caso da Aninha, a ansiedade, isso que ela está vivendo, depressão, se ela conseguir entender isso que você colocou, e você colocou magnificamente bem, as pessoas vão começar a se analisar. Porque muitas vezes é o ímpeto E assim, que faz com que se gere um problema, porque a pessoa não parou para pensar. não para. E nesse sentido, a terapia ajuda bastante. E se você for pensar em todos os sentimentos e características, você tem luz e sombra. Vamos pensar na alegria? Ah, eu acho uma delícia. Maravilhosa. Agora, e quando você tem um excesso de alegria para não entrar em contato com uma dor ou uma tristeza que está ali importante? E a depressão vai se instalando de maneira sorrateira e silenciosa porque você não admite que você está triste. Todo excesso esconde uma falta. Então, a gente precisa olhar para os sentimentos com um olhar mais neutro e entender qual é a função. Esse comportamento que eu estou tendo agora, ele está a serviço de quê? Esse sentimento está querendo me ensinar que lição? O que ele está me Que dizendo? aprendizado eu preciso ter, né? Eu falo, Deus é perfeito, Ele não ia criar a gente sem as emoções se a gente não tivesse uma emoção, algo para aprender com essas emoções. E a gente aprende com tudo na vida da gente, né? Até com a dor, com a tristeza, com o problema, também pensando nos lados opostos, né? Nos antônimos do que nós falamos aqui. Eu acredito piamente que podemos aprender com tudo que nos acontece. A gente já falou sobre isso aqui no programa e eu gosto desse tema. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. A Sabrina vai voltar, né? Ai, vai ser Aí uma ela vai honra. já trazer o livro pra gente, entender os nossos sentimentos. Ela falou que vai começar hoje. Olha, Sabrina, eu quero agradecer a sua participação comigo. Foi riquíssima. Obrigada, É muito Rita. importante que a gente aprenda a se conhecer, que a gente se critique menos, que a gente espere menos de nós do que a gente consegue, porque eu vejo muitas mulheres, nós estamos falando nos 50 a mais, mas que chegam nessa fase, sabe, achando que, nossa, eu preciso continuar produzindo, eu preciso continuar fazendo, mas eu não estou dando conta da casa, do trabalho, de... Eu queria, já que a gente está num canal cristão, eu queria evocar aqui um dos maiores ensinamentos que eu levo para a prática de saúde mental, que vem do maior curador de todos.
que é quando ele fala que a gente deve amar o próximo não como a Deus, mas como a ti mesmo. Então, essa coisa da gente se amar, da gente se cuidar para poder estar disponível para cuidar do outro, é um mandamento maior que a gente deve seguir sempre. E, hein, eu posso completar? Por favor. Amai até os vossos inimigos, porque que graça ou que ganho teria você só amar quem te ama? É verdade. Então, ele pede um pouco mais de nós, né? Ele pra pede. gente amar e amar muito. Amar sempre. Ó, Obrigada, Rita. Eu que agradeço, eu agradeço mesmo. Conversamos com a Sabrina. A Sabrina Amaral é psicóloga e esteve aqui conosco, ela é especialista, né, nessa área e ela... neurociência do comportamento e hoje, né? E em breve, não sei qual vai ser o título, mas nós teremos um livro aí com essa. Maravilhoso, adorei a dica. Querida, até breve. Até, obrigada.